Então, tem que falar do Harari? Essa é a pergunta, meu amigo Rogério Beyer, né? O Rogério fez uma postagem outro dia aqui na plataforma do Facebook, onde ele instava, né, os amigos e os colegas historiadores a refletir sobre algumas frases que fazem parte das ideias que estão no livro mais vendido e mais lido aqui no Brasil, do Yuval Harari, que é o Sapiens, né? E, bom, eu dei uma olhada, eu comecei a ler também, como o Rogério, né, uma prévia que foi oferecida. Não me senti atraído, mas não por nenhuma razão especial, assim, de rechaço. Não, né? Estou lendo outras coisas, então ele foi para o meio da fila, vamos dizer assim. Mas eu fiquei a fim de dar um retorno, Rogério, sobre algumas coisas que tu comentou ali. E eu tenho uma preguiça danada para escrever ali nos comments, né? Eu, quando estou a fim de escrever, eu vou lá e escrevo no meu perfil e tal, né? Mas, enfim, eu vou pegar só algumas coisinhas aqui que tu destacou, né? Que são trechos do livro para a gente pensar junto, olhando da minha condição de historiador e arqueólogo, né? Lembrando que o Harari, ele não é arqueólogo nem especialista no campo da pré-história, né? Então, ele tem leituras, evidentemente, pela formação dele, mas não é a sua área de intervenção, né, e de conhecimento mais aprofundado. E isso se reflete em alguns trechos, né, que você destacou, por exemplo. Há cerca de 70 mil anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram a formar estruturas ainda mais elaboradas chamadas culturas. O desenvolvimento subsequente dessas culturas humanas é denominado história. Aqui, em um parágrafo muito complicado, né? Primeiro, a questão temporal, básica do ponto de vista de estudos de pré-história, né? 70 mil anos não é o marco que a gente usa para falar em cultura. Até porque cultura é um conceito que resumi-lo à história, ou até fazer o caminho inverso, submeter a história à cultura, qualquer um dos dois caminhos é complicado. Eles caminham juntos. A questão é onde começa a história. Então, se já parte do princípio que houve uma coisa chamada pré-história, nós já temos um problema. Tá? A gente usa o conceito de pré-história, mas ele não é um marcador que define o tempo de existência dos humanos que possa ser historiado ou não. Essa que é uma questão importante, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando ele fala em 70 mil anos, ele está considerando o que como manifestação cultural? Apenas aquilo que a gente pode perceber como uma manifestação da mente humana? Vamos lembrar o seguinte, os Homo estão nesse planeta há pelo menos 2,5 milhões a 3 milhões de anos. Desde que a gente fala, por exemplo, nos Homo habilis ou nos Homo rudolfenses, para pegar duas espécies que viveram na África entre 3 milhões e 2,5 milhões de anos atrás. Esses sujeitos receberam a classificação Homo, e é bem interessante voltar lá no artigo que foi publicado na revista Nature, né, que definiu a classificação da espécie Homo, porque exatamente o que acabou acontecendo é que se classificou uma espécie não pela sua biologia, mas pelo seu comportamento. Até onde eu sei, foi a primeira vez que se fez isso, né? E isso acabou definindo, então, que aquela criatura que viveu na África era um Homo em relação aos Homo da época em que essa classificação foi feita, os Homo sapiens, porque o sujeito que classificou o Homo sapiens o Homo habilis era um sapiens. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o ato de lascar pedras foi fundamental para classificar essa espécie nova. Havia uma discussão sobre o tamanho do crânio, que significava também uma discussão sobre o tamanho do cérebro, e aí a possibilidade de quais campos do cérebro estariam se desenvolvendo, mas o que definiu, naquele momento, a classificação da espécie não foi o tamanho do cérebro, porque não havia como encaixar os Homo habilis nas duas tendências que haviam na época. Né? E a opção foi classificá-la por uma coisa que só ela fazia e que só nós fazemos. Tá? Essa criatura lascava pedras, então fabricava ferramentas usando uma matéria-prima. Bom, não vou entrar aqui no debate de que outros animais também fazem isso, como formigas, abelhas, cupins. Isso é um debate que a gente tem muito lá no campo das aulas de pré-história, mas resumidamente, são criaturas de programação fechada, não replicam essa programação expandindo ela para outros comportamentos. Não. Já os humanos são completamente diferentes. Então aqui a gente tem um problema, né, porque nós, da arqueologia, então, usamos o conceito de cultura material, que é um dos aspectos da cultura humana. O ser humano, entre outras coisas,
se diferencia dos outros animais por produzir isso que nós chamamos de cultura. Por isso que muitos colegas de algumas áreas próximas têm discutido se os animais também não produzem cultura. Não vou entrar nessa polêmica aqui agora, porque o Harari nem entrou nisso, não aprofundou isso, pelo menos na parte que eu li dele, né? E acho que não, né? E aí, então, fica esse problema, né, de que cultura nós estamos falando. E se for 70 mil, também aí, né, é um pouco complexo, porque nós temos coisas anteriores que demonstram uma habilidade fina de cognição dos sapiens, né? E temos posteriores também, em torno de 50 mil, né, 60 mil, mas tudo dentro do mesmo período ali, dos últimos 100 mil anos, vamos dizer assim, né? De fato, parece, se a gente colocar numa perspectiva temporal muito ampla, de 2 milhões, 3 milhões de anos, só para o gênero Homo, desconsiderando os australopitecíneos, que, salvo o melhor juízo, não produziam ferramentas, há uma discussão sobre isso. Nessa perspectiva muito longa, 100 mil anos é um tempo muito curto. Então, há uma sensação de que houve uma explosão de inteligência e cognição com os sapiens nos últimos 100 mil anos, mais acelerada nos últimos 15 mil anos. Por isso que se criou a ideia do tal neolítico, separado do paleolítico, que seria então desde o primeiro lascamento de pedra até aproximadamente 15 mil anos atrás. O Harari não fala disso nessa parte, que é uma síntese muito arriscada que ele faz aqui, e aí então ele deixa o leitor preso a uma ideia de que só se pode falar em cultura humana de 70 mil anos para cá. E aí então você dificulta o debate, né, mais complexo que está por trás disso tudo, que é a relação homem-natureza. O ser humano como uma parte da natureza desse planeta, de não é nenhum outro qualquer lugar do universo, né, só surgiu aqui, só poderia ter surgido aqui, e tem essa dificuldade de se enquadrar, desde que começou a refletir sobre, aí você vai entrar nessa discussão toda de por que o ser humano pensa, e acabou resultando nisso, numa ideia de separação de homem e natureza que a ciência vem tentando decifrar, modificar há muito tempo. Depois tem um outro trecho, né, que diz o seguinte: 3 importantes revoluções definiram o curso da história. A revolução cognitiva deu início à história há cerca de 70 mil anos, aquilo que eu me referia antes. Complicadíssimo dizer que a história começa ali. Não tem história antes, então. Que as criaturas existiam num nada não historiável. Não estavam produzindo história ao existir. Complicado. Vindo de alguém que se supõe que é um materialista, embora não materialista histórico dialético, não marxista. Ele diz o seguinte: a coisa mais importante a saber dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou água-vivas. Eu não sei se essa é a coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos. Eles eram animais insignificantes cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o dos gorilas. De fato, as pesquisas de pré-historiadores, de antropólogos e arqueólogos apontam para um outro tipo de vida dos humanos, dos homo, no ambiente, na natureza, diferente da vida que foi depois desenvolvida. Mas, desde o momento em que houve o primeiro lascamento, algo começou a mudar. A questão aqui não é o que mudou, é a velocidade da mudança. Porque não há como negar que houve uma mudança. Não vamos colocar em questão. Houve uma mudança, sim, houve uma mudança significativa. Aquela criatura lascou a primeira pedra e não parou mais. Ele não parou na primeira pedra e num único tipo de lascamento. Estou aqui sentado, cercado de aparatos, vestido de aparatos que foram inventados por seres humanos para substituir coisas que a natureza não nos dotou e para uma infinidade de outras coisas que nós inventamos. Então, acho que não éramos tão insignificantes assim, com relação à forma como convivíamos com o meio ambiente. Depois ele diz: a imensa diversidade de realidades imaginadas que os sapiens inventaram e a diversidade resultante de padrões de comportamento são os principais componentes do que chamamos culturas. Bom, aqui melhor nem discutir, Acho que a antropologia, não por acaso, vem discutindo o que é cultura nos últimos 100 anos de forma intensa, para ser resumida assim, em uma única frase, inclusive, do início ao fim, é uma frase só. Desde que apareceram as culturas, nunca cessaram de se transformar e se desenvolver, e essas alterações irrefreáveis são o que denominamos história. Bom, aqui é um pouquinho melhor se tivesse ignorado todo o resto.
Se a gente dissesse assim, desde que apareceram as culturas, nunca cessaram de se transformar, é o que eu dizia, só que eu jogo muito mais lá para trás do que o colega Harari. Né? A cultura começa muito antes do que 70 mil anos. Então, nós temos história muito antes do que 70 mil anos. Ele insiste, então, a revolução cognitiva é, portanto, o ponto em que a história declarou a independência da biologia. Aqui vou discordar veementemente do professor Harari. Não foi nesse ponto que a história declarou a independência da biologia. Né? Primeiro que a história não declara nada, né? Os seres humanos nunca declararam nada. Né? Claro, estou brincando aqui com palavras que ele usou também, ele também não usou nesse sentido. Mas, para chamar a atenção e dar destaque, é o seguinte: o momento em que houve a ruptura com a biologia também não foi um momento de explosão único com a revolução cognitiva. De novo foi um acúmulo que começa com o lascamento de pedras. Por quê? Porque o lascamento de pedras vai nos conduzir a um caminho, que é um caminho que por enquanto ainda estamos trilhando, que vai nos afastando da seleção natural. Essa é uma outra discussão. Porque, como darwinistas, temos que concordar que se alguém apresentar uma tese melhor do que a da evolução, a gente vai ser obrigado a aceitá-la, mas ninguém apresentou ainda. Ninguém apresentou uma tese melhor no campo da ciência do que a tese da evolução. As formas de vida evoluem por mutações que ocorrem ao acaso e que são selecionadas nas espécies por uma coisa chamada seleção natural. Ponto. Tá? E nós somos resultado disso. Porém, a nossa forma de vida, a partir do lascamento de pedras, está chegando a um ponto, e aí sim é o tema do outro livro do Harari, esse Homo Deus, que nós podemos manipular a nossa forma de vida. E aí é um caminho que nós não sabemos que resultante pode ter. Se nós vamos criar um tipo de humano que não precisa mais da seleção natural para eliminar os não aptos a determinadas situações. Já há muito tempo a gente já não é mais refém desse mecanismo. Isso não faz de nós criaturas fora da natureza. Faz de nós criaturas diferentes, que lidam de forma diferente com a natureza. Mas não somos criaturas que estão descoladas do mundo que nos cerca, desse mundo que está aí na nossa volta, e que, de alguma maneira, hoje, aqui no meio da pandemia de um vírus, é a prova de que, apesar de tudo, nós ainda estamos dentro de uma natureza, nós somos parte dela. Bom, enfim, uma última frase que o meu amigo Rogério destaca diz o seguinte: uma vez que a cooperação humana em grande escala é baseada em mitos, a maneira como as pessoas cooperam pode ser alterada modificando seus mitos, contando-se histórias diferentes. Nas circunstâncias adequadas, os mitos podem mudar muito depressa. E aí uma frase dele que é muito complicada, que ele diz: em 1789, a população francesa quase da noite para o dia deixou de acreditar no mito do direito divino dos reis e passou a acreditar no mito da soberania do povo. Colega Harari, não foi da noite para o dia, nem quase da noite para o dia. No mínimo 200 anos precederam aquele acontecimento de um questionamento do direito divino dos reis, com um ápice durante o Iluminismo, que é na metade do século XVIII, que antecede a Revolução Francesa, que no campo das ideias prepara o terreno. Então não serve como exemplo para a ideia que você estava desenvolvendo antes, professor Harari, que é a ideia de que os mitos podem se desmanchar muito rápido. Bom, resumidamente, Rogério, o que eu queria contribuir aí com o debate que tu propôs, e fiquei a fim de fazer, por nenhuma outra razão que não seja porque eu estava a fim de fazer. Eu não sou um leitor do Yuval Harari, não me considero as pessoas que pararam para ler a obra dele. Vou fazer em algum momento, acho que merece. Mas a coisa mais importante que eu queria dizer agora no final é o seguinte: com tudo isso que a gente discutiu aqui, tem que ser uma discussão nossa, do campo dos historiadores, arqueólogos, antropólogos, pré-historiadores, mas o bom é que as pessoas estão lendo o Harari e não estão lendo porcaria. Eu prefiro ver as pessoas lendo o Yuval Harari do que lendo qualquer outra coisa obscurantista, contra a ciência, contraproducente, e, enfim, a gente sabe, a lista dos livros mais vendidos do ano passado era repleta, os 15 mais vendidos, de livros de autoajuda com o novo fenômeno do empreendedorismo, que, enfim, já não quero mais nem falar sobre isso agora. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos um historiador que se tornou best-seller. Isso incomodou muita gente, como incomoda sempre, é impressionante, quando alguém se destaca na comunicação com o público mais amplo, parece que incomoda as abelhas da colmeia, como eu começo a dizer. Não me incomoda, eu quero que o Harari faça mais sucesso ainda, mas tenho bem claro o campo que ele se posiciona. O Harari é um liberal, ele é um pensador liberal, ele
ele não precisa afirmar isso, está no seu campo de ideias, né? Eu assisti a entrevista dele no Roda Viva, a gente percebe a maneira como ele lida e não tem problema nenhum, né? É um democrata, é um historiador inteligentíssimo e um homem que tem uma capacidade de produzir uma obra com um texto que atinja um público mais amplo do que aquele que eu, você, Rogério e outros colegas nossos fazemos com os nossos trabalhos. Então, eu acho bom que exista um Harari e acho bom que as pessoas estejam lendo ele, né? E como eu disse, isso não vai levar a grandes implicações da concepção do que seja história, e o debate sobre história, historiografia, como se produz história, o que é história é um debate nosso, né? Não é um debate que está ali na praça enquanto as pessoas estão tomando sol. Né? Esse é um debate nosso, né? Importante ser feito, mas é nosso. Né? Então, deixa o Harari escrever os livros dele, né? E vamos ver o impacto disso. Certamente é um impacto melhor do que se fosse um terraplanista que estivesse vendendo o mesmo volume de livros que ele. Então, por isso só eu já me dou por satisfeito. E gosto de fazer isso, né? De pegar as ideias dele e vamos discutir aqui, vamos decompor, né? Separar em partes e aportar um pouquinho de coisas que não estão no campo de informações que o Harari domina ou que ele está afim de pensar. Só isso, né? Espero que a gente possa continuar esse tipo de conversa virtual, abrindo para todo mundo que estiver assistindo, porque eu preferi usar esse caminho de botar um vídeo aqui no perfil te chamando para conversa. Abraço, Rogério, segue firme aí nesse doutorado que vai ficar muito bom. Estou sabendo que vai ficar muito bom. Abraço.